I can't believe I'm here. I can't believe I'm in front of you. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje estamos examinando nossas escolhas para 10 acidentes que quase mataram celebridades. I really was just fighting demons, you know. Nessa lista estamos analisando incidentes angustiantes que quase tiraram a vida de pessoas famosas. Qual acidente de celebridade mais te chocou? Conta aqui nos comentários. Kevin Hart. Em setembro de 2019, Jared Black estava dirigindo o carro com a sua noiva, Rebecca Broxterman, e Kevin Hart em Malibu, na Califórnia. Mas a direção imprudente fez com que o veículo batesse em uma árvore. Enquanto Broxterman emergiu sem ferimentos graves, Black e Hart ficaram gravemente feridos. Hart was rushed here to Northridge Hospital. Black is at UCLA. This happened on Mulholland Highway, just east of Cold Canyon Road. O comediante também precisou de uma cirurgia nas costas para reparar as fraturas na coluna que sofreu. Após o acidente, Hart teve que passar por um doloroso período de recuperação. The craziest things that happen to you end up being the things that you needed most. Depois de esconder o desconforto dos médicos para não interromper a reabilitação, o comediante voltou às atividades do dia a dia. Desde então, Hart disse que o acidente teve um efeito profundo na sua vida. But now you're feeling good? I'm feeling good, man. Are you able to Ozzy Osbourne. I'm just gonna go lap around the field. Enquanto Ozzy Osbourne estava aproveitando um dia de folga, ele decidiu pular em um quadriciclo para que o que deveria ter sido um passeio divertido. Uma combinação da alta velocidade em que ele estava viajando com um terreno irregular acabou fazendo com que o veículo capotasse. Antes que alguém pudesse reagir, o veículo ficou em cima de Osbourne. O guarda-costas do músico, Sam Houston, relatou que precisou realizar um atendimento de emergência para que o astro voltasse a respirar. Pouco depois de Osbourne chegar ao hospital, ele soube que tinha ferimentos que variavam de costelas quebradas a um pulmão parcialmente colapsado. Ele entrou em coma por 8 dias após o acidente. Embora Osbourne tenha conseguido se recuperar, ele mais tarde agravaria os seus ferimentos em 2019, devido a uma queda feia. Jay Leno. Se há uma coisa que todos sabem sobre Jay Leno é que ele adora veículos. Em novembro de 2022, ele estava tentando consertar um cano de combustível entupido que estava preso a um dos seus carros clássicos. Uma infusão de ar em uma fração de segundos fez com que a gasolina derramasse em seu rosto, antes que uma faísca acendesse uma chama com risco de vida. It was horrible. It was horrible. In fact, he asked me, "How do I look?" And I think I said, "Not good." Felizmente, Leno tomou as devidas precauções para garantir que o incêndio não causasse ferimentos fatais. Leno confirmed the accident, saying, "I got some serious burns from a gasoline fire. I'm okay. Just need a week or two to get back on my feet." No entanto, ele precisava ter as suas queimaduras tratadas por profissionais. Doctors say he is expected to make a full recovery. Leno has reportedly kept up his good spirits since he was admitted. O comediante relatou que nem tomou remédios para a dor durante a recuperação e recebimento de enxertos de pele. Embora ele estivesse de bom humor e se apresentando, menos de uma semana depois, o incidente ainda foi angustiante. Leno seemed surprised about all the fuss surrounding his speedy comeback. Jay, who's been your biggest source of inspiration through this whole thing to get back on stage so quick? No, I got burned. I was in the hospital for a few days, and now I'm back out working again. Sean Kingston. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission says Kingston and a female passenger were injured when the watercraft hit the Palm Island Bridge yesterday. Os jet skis costumam ser muito divertidos, mas eles podem causar danos horríveis à pessoa que está pilotando. Enquanto Sean Kingston estava andando com um passageiro em maio de 2011, ele bateu diretamente em uma ponte. O impacto o derrubou e o deixou indefeso na água. We don't know if it was a direct hit or if it was a glancing blow. They did collide with the bridge and they ended up in the water. Embora Kingston tenha sido salvo por um funcionário da guarda costeira e estabilizado em um hospital, ele ainda não estava fora de perigo. Ele logo descobriu que o acidente havia causado danos internos em seu coração. Kingston foi finalmente liberado após uma cirurgia. Embora tenha demorado para o cantor se recuperar, ele foi visto andando de jet skis depois de sobreviver a uma situação extremamente difícil. It was not far from here where you had your accident. How does it feel to still be alive? It feels great. It's a blessing. It's definitely, God is great. You know what I'm saying? I feel like I'm blessed. I overcome the tragic situation. It was definitely trauma, and for me to still be here, it's only God's work. Harrison Ford. You know how to fly, don't you? No. Do you? Oh no. How hard can it be? O ator e piloto Harrison Ford teve alguns incidentes assustadores no ar.
Mas um dos piores foi em março de 2015. Pouco depois de Ford ter colocado um avião antigo no ar, ele descobriu que havia algo seriamente errado com o seu motor. It's an airplane that's as old as Harrison Ford is. When airplanes or engines are that old, they do have a tendency to fail. Como não conseguiu voltar à pista de pouso de onde decolou, ele teve que fazer um pouso forçado em um campo de golfe. So you chose a golf course because doctors are there usually, so that would be a good place to land. That wasn't. I didn't construct such a complete understanding of the situation. Ford teve a sorte de bater perto de um cirurgião de coluna que parou tudo para atender imediatamente o ator. Durante o acidente, a pelvis e o tornozelo de Ford ficaram feridos. But if he was indeed sitting in the back, that would certainly explain why his injuries were moderate. Mas, a julgar por algumas das acrobacias que realizou nos anos após a queda do avião, ele ficou muito melhor. Tracy Morgan. Enquanto Tracy Morgan estava viajando em um ônibus limusine na New Jersey Turnpike com vários dos seus amigos na indústria, seu veículo foi batido na traseira por um trailer do Walmart. A colisão resultou tragicamente na morte do comediante James McNair. Devastated. We're devastated, James. I love you. Depois que os profissionais médicos chegaram ao local, eles determinaram que Morgan havia sofrido ferimentos graves em todo o corpo. O comediante também entrou em coma após o acidente. It felt like an explosion. Durante o período de recuperação de Morgan, ele teve perda de memória e teve que depender de uma cadeira de rodas em alguns pontos. Mas o comediante acabou se recuperando o suficiente para continuar em projetos de TV e no seu stand-up. Having this whole thing happen to you in the coma and you come out and everything's different. No, yeah, things are different. Yeah. Donald Trump is leading the polls. I'm going back. No, you can't go back. Morgan e outros afetados pelo evento iriam processar o Walmart antes que a empresa pagasse um valor não revelado. The case is settled, but the pain is always going to be there. Keanu Reeves, o ator de Matrix, quase teve a sua carreira interrompida tragicamente pouco antes de decolar. Reeves estava andando em uma estrada notoriamente angustiante na Califórnia em 1988. Depois de fazer uma curva em uma velocidade arriscada, ele caiu. Infelizmente, ninguém percebeu imediatamente que ele estava com problemas. Reeves teve que evitar um caminhão que passava e ficar perto do local do acidente por um tempo antes de ser finalmente descoberto. The terrible accident eventually resulted in major damage to his spleen. Como a maioria dos espectadores pode dizer, Reeves não teve problemas em voltar a andar de motocicleta depois de 1988. Mas aquela viagem chegou assustadoramente perto de ser a última. Ric Flair. É inegável que Ric Flair é considerado um dos melhores lutadores que já amarrou um par de botas. But the bottom line is, I'm the best wrestler in the world today, whether you like it or not. Mas antes que a sua lenda como The Nature Boy se desenvolvesse, a vida de Flair estava em jogo. Em 1975, ele entrou em um avião pilotado por Joseph Farkas. O profissional da aviação decidiu se livrar do combustível para reduzir o peso. No entanto, essa decisão acabaria por causar a falha dos motores. O acidente resultante feriu todas as pessoas a bordo. Farkas faleceu devido aos ferimentos após o incidente. Hit a headwind, beautiful day, and we lost power, both engines, 6,000 feet. Enquanto isso, Ric Flair sofreu lesões nas costas tão graves que os médicos duvidaram que ele voltaria ao ringue. Em uma reviravolta inspiradora, ele superou as adversidades e continuou a fazer história no wrestling. Jeremy Renner. No dia de Ano Novo de 2023, Jeremy Renner estava usando um limpa-neve quando o veículo começou a escapar do seu controle. Temendo que atingisse o seu sobrinho, ele saiu e tentou pará-lo. Esse ato fez com que Renner fosse arrastado para baixo do veículo pesado. O acidente deixou o ator em estado crítico, com vários ossos quebrados. On New Year's Day, Renner's snowcat, like the one he's seen operating in this video posted more than a year ago, was stuck in the snow on his property near Lake Tahoe. When he tried to free it, he was crushed by the 14,000-pound machine. Airlifted to the hospital with blunt chest trauma and orthopedic injuries. Depois de ser levado de avião para um hospital e operado,
Rainer ficou estável o suficiente para garantir a todos que estava descansando e se recuperando. We've learned that Renner's family is with him now and he is receiving hospital care. No início de fevereiro de 2023, sua co-estrela do MCU, Evangeline Lilly, relatou que ele estava de bom humor em casa. Ouvir que Rainer saiu do acidente com o limpa-neve com uma atitude positiva foi definitivamente uma notícia bem-vinda para os seus fãs e entes queridos. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Travis Barker. A tragédia aconteceu logo depois que Travis Barker, do Blink-182, entrou em um avião com Adam Goldstein, também conhecido como DJ AM. They overran the end of runway 11. They impacted the antenna array and a number of lights at the end of the runway. They went through the perimeter fence and across the roadway here. Depois que os pilotos perderam um pneu durante a decolagem, eles tentaram impedir que o voo decolasse. O avião acabou caindo fora da pista. What started everything was the landing gear popped. It sounded like gunshots. It sounded like someone was shooting a gun next to my head. Infelizmente, Travis Barker e Adam Goldstein foram os únicos que conseguiram sair vivos. Nenhum dos dois saiu ileso. Depois de sofrer queimaduras graves, Barker teve que fazer enxertos de pele e transfusões de sangue. Both of those men have survived and were taken to a burn center in Augusta, Georgia, which is about an hour away from here. Ele também quase perdeu o pé. Após o acidente, Barker sofreu do distúrbio da síndrome pós-traumática. You know, I wasn't in a good place. So, yeah, then I did a lot of post-traumatic therapy. E depois que Goldstein faleceu em 2009, ele se tornou o último sobrevivente vivo do acidente. Apesar de toda a dor física e emocional que Barker passou, ele continuou a se curar e a fazer música.